Acompanhe o debate com a professora da Universidade de São Paulo, Raquel Ronick, sobre o projeto da cidade contemporânea. Oi. Eu sou aluna do 4º ano. Quando a gente estava no 1º ano, a gente teve fundamentos socioeconômicos, a gente viu bastante disso. E depois da sua palestra, pelo menos eu gostaria de saber assim, o neoliberalismo você acabou de falar, ele é ineficaz, mas os outros modelos que a gente teve, quando, por exemplo, o Estado ele era tipo 100% dominante, ou essa questão de tipo, agora pelo menos eu leio assim, que não é o Estado e as grandes corporações, elas não chegam a brigar, mas as grandes corporações, elas tipo mandam em toda a questão política, econômica no mundo. Então, tipo, as pessoas ainda estão relutando por questão da moradia, questão do direito do ensino, tanto que nós estamos vivenciando uma greve, tipo, por questão dos direitos. Mas, assim, o Estado e essas grandes corporações, para elas responderem às questões desses direitos, elas estão se mostrando mais que ineficazes. Então, na sua opinião, eu gostaria de saber qual seria uma possível solução. Pelo menos, eu ouvi muito falar da terceira via, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre qual seria uma possível solução para, tipo, poder conciliar, pelo menos responder de uma forma digna às pessoas, aos cidadãos, a questão dos direitos, porque está na Constituição, está tipo, no Estatuto da Cidade, está em vários lugares, que é direito, então tipo, é um direito mínimo assim, que deveria ser conferido aos cidadãos, mas ao mesmo tempo conciliar talvez a questão da economia, da geração e política. Não sei, enfim, não sei se eu consegui ser clara, mas... Tem mais alguma questão? Vamos lá, a gente junta umas 3 e responde junto. Boa noite, meu nome é Rafael, eu sou estudante de Geografia da Unesp, lá de Presidente Prudente. Bom, minha questão ela vai nesse sentido, assim. A professora disse que o processo de financiarização, ele é um processo global, certo? Porém com particularidades quando ele se espacializa. E aí seria mais uma provocação para a professora para pensar na realidade da política habitacional brasileira, quais as particularidades desse processo nas cidades médias, visto que nas metrópoles a gente já tem alguns trabalhos, como por exemplo da Mariana Fix, que já investigou os desdobramentos desse processo nas metrópoles. Então, a pergunta seria qual é a particularidade do processo de financiarização nas cidades médias, como Bauru, Presidente Prudente, Marília. Obrigado. Tem mais alguma questão para a gente juntar? Não, então vamos responder. Vai lá. A sua opinião em relação ao plano diretor, o novo plano diretor da cidade de São Paulo. E eu queria entender se a estratégia de colocar, inclusive, a possibilidade do IPTU progressivo, se isso, de certa forma, seria uma maneira de combater essa dinâmica financeira, e que outras estratégias em suas viagens, você conseguiu visualizar. Bom, vamos começar, então, pela primeira questão. Essa pergunta, né, de qual é a solução, as experiências que a gente teve, né, do socialismo real, do comunismo real, 100% estatal, mostraram claramente seu fracasso, né, na sua capacidade de respeitar as liberdades, promover inovação, enfim, N críticas que a gente pode fazer, e a resposta, né, neoliberal que se construiu e se tornou hegemônica, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, ela tampouco foi eficaz. Então, qual é a questão, né? Como a gente pode pensar isso, né? Acho que o que eu posso dizer é que não dá para pensar esse processo em termos econômicos sem pensar esse processo do ponto de vista político, né? Acho que o que está em crise hoje também é muito claramente o modelo do Estado, o tal do modelo do Estado democrático liberal, que é o modelo que nasce no século XVIII, no Iluminismo, pensado a partir, né, da
emergência das relações capitalistas, baseado primordialmente na ideia de propriedade privada. Isso tudo tem muita relação uma coisa com a outra. E é exatamente esse que está em crise. Me parece, né, se a gente for pensar, né, tipo, normal, né, um negócio inventado no século XVIII está em crise hoje, não ser mais capaz de dar uma resposta, né, para as questões que estão colocadas hoje. O problema todo, e essa agonia que a gente vive nos momentos de transição. No momento de transição, a gente fica muito aflito, porque a gente sabe que aquilo não serve mais, mas a gente não tem ainda um outro modelo ao qual se aferrar. E esses momentos, eles são muito perigosos, né? Porque quando a sociedade vive uma agonia, um mal-estar, como, por exemplo, o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, né? A gente foi vivendo uma agonia, um mal-estar em função da questão da crise econômica, da crise política. Então, uma operação jurídico-mediática construiu uma ideia de que você tem um algoz, um responsável por todo aquele mal-estar que a gente vive, que, no caso, é Lula, o PT, a Dilma. Então, pega e transforma isso num ódio contra aquilo. Já ouviu falar disso? Nazismo foi exatamente assim, igualzinho. Os fascismos são exatamente assim. Você encontra um inimigo contra o qual, né, então, todo mundo se volta, é aquele ódio. Então, né, com isso, né, jogando em cima disso, você elimina ali dentro para as pessoas aquela angústia, ela se transforma naquele ódio, mas você não resolve as questões concretas que estavam colocadas na sociedade. É isso que nós estamos percebendo nesse momento, né? Pelo menos as pessoas inteligentes estão, né, percebendo. Mesmo aquelas, muitas que entraram na história, na ideia de que realmente era aquilo, né, tirando a Dilma, não sei o que, afastando o PT, botando o Lula na cadeia, pronto, ufa, né? Aí, de repente, a gente fala, não, né? Mesmo aqueles que acreditaram, né, não conseguem mais se convencer disso, né? Então, aí a angústia fica muito grande. Mas acho que a gente não tem um modelo alternativo, mas o que a gente tem são algumas, eu diria, algumas indicações disso. O que está rolando pelo mundo de indicações? Primeiro, a ideia da retomada do conceito do comum. O commons, o comum. Por que a ideia? Porque o que aconteceu é que a dimensão pública da vida, nesse modelo estatal, a dimensão pública acabou se transformando numa espécie de propriedade privada do Estado, que a delegou para o mercado. E, portanto, nós fomos suprimidos do comum. Então, a ideia da ideia de uma reconstrução do espaço público como propriedade coletiva dos cidadãos, eu acho que é uma ideia muito forte em torno da qual se estrutura experiências concretas, por exemplo, no campo da própria política habitacional. A ideia de pensar em espaços mais autogeridos, em pensar em processos decisórios com muito mais participação direta para valer das pessoas, dos cidadãos. E hoje em dia, inclusive, a gente tem as tecnologias para ajudar a viabilizar isso. Você não precisa fazer assembleia, né, de 300 mil pessoas. Você tem 1000 formas de se comunicar e consultar e construir discussões usando plataformas virtuais e digitais e outras linguagens. Enfim, estou falando de uma possibilidade concreta de construção de espaço público para valer. Acho que essa é uma das dimensões. E a segunda é a desmercantilização, né? Assim, do ponto de vista territorial, eu só consigo pensar nesse ponto de vista, do ponto de vista do espaço, é conseguir o máximo possível retirar parcelas do território e dizer, aqui o complexo imobiliário financeiro não entra. Esse espaço a gente constrói de outro jeito.
E acho que isso vale para o espaço público, vale para o espaço privado, vale para espaço de construção de moradia, vale para espaço de equipamento público, para um monte de coisas que acho possível com essa ideia, né? E uma coisa interessante dos novos movimentos sociais que estão acontecendo hoje é de que, ao contrário dos movimentos sociais do século XX, que tinham uma agenda, né? A plataforma do manifesto do Partido Comunista, nós queremos isso, isso, isso. Então, a gente se mobiliza em torno de lutar por essa agenda, por essa plataforma. Os movimentos sociais hoje não são mais isso. Eles experimentam já se organizar e viver, né, da forma como imaginam que possa ser uma forma mais democrática. Por exemplo, tendo espaços de decisão muito mais horizontais, sem eleger delegado, sem eleger representante, experimentando como é que faz, né, para fazer assim. Então, me parece que é esse movimento. E esse movimento vai gerando, por exemplo, na Espanha, eu falei para vocês da plataforma dos afetados pela hipoteca, a liderança que emergiu desse movimento social é hoje a prefeita de Barcelona. Esse movimento conseguiu eleger a prefeitura. E está se colocando essa questão de como ampliar, né, o processo democrático na cidade, como combater a expansão do complexo imobiliário financeiro no nível local de uma prefeitura, e procurando experimentar isso. Então, eu acho que a gente vai passar por momentos difíceis, mas também por momentos de muita experimentação. E aqui no Brasil, particularmente, como acabou o dinheiro, em tese, né, o que nós vamos ter que fazer? Se virar. Inventar. E eu queria lembrar vocês, que muitos nem tinham nascido ainda, a última vez que a gente ficou totalmente sem dinheiro, que foi na década de 80, que teve uma super crise econômica, crise fiscal, não tinha dinheiro de governo federal, não tinha nada, fechou o BNH, foi o momento mais interessante de experimentação de políticas habitacionais locais. Mutirão, cooperativa autogerida, processos de urbanização com participação direta dos moradores, assistência técnica, arquiteto e engenheiro trabalhando junto com a população, se virando, com pouquíssimo dinheiro e inventando muito. Eu acho que nós vamos viver isso de novo. Porque aquela montanha de dinheiro, Minha Casa, os bilhões do Minha Casa Minha Vida, do PAC, etc., sumiram. Então, nós vamos começar a ter que responder as questões de uma outra forma. Então, me imagino que isso vai acontecer. A segunda questão que se refere à questão do global e do local e da especificidade aqui do processo entre nós, né? Tem muitas especificidades. Todo processo é específico, né? Quando eu falei da privatização em massa do parque construído público, na Inglaterra, na Polônia, no Cazaquistão, nananã, eu fiz uma missão na Croácia. A Croácia privatizou todo o parque construído, e era habitação modelo iugoslavo, um pouco diferente do modelo soviético. Era um modelo de... não era propriedade estatal, era propriedade de cooperativas dos próprios trabalhadores. E não era nem aluguel, nem propriedade, era direito de ocupação. Eles bolaram um outro vínculo, né, dos indivíduos com o espaço naquele momento, que foi totalmente desconstituído e foi privatizado também para quem morava nos próprios... E para os croatas, né? Sérvio fora. E usaram o dinheiro para comprar arma para lutar contra a Sérvia, para se constituir enquanto Estado independente. Então, a economia política da mercantilização da moradia na Croácia tem um sentido totalmente diferente da economia política da mercantilização da moradia num outro contexto. Por isso que o Minha Casa Minha Vida, no Brasil, ele é... primeiro, não tem securitização, como no México, como no Chile, como nos Estados Unidos. Não tem mercado secundário de hipoteca, de ficar vendendo a hipoteca para o fundo de investimento, não tem nada disso. A financiarização aqui no Minha Casa foi simplesmente o fato de que as grandes construtoras abriram capital em bolsa, captaram investimentos globais, e assim elas conseguiram alavancar, comprar muito terreno. Um exemplo é a MRV.
que está presente aqui em Bauru, é forte, importante aqui na região. Ela abriu capital, é uma das que abriu capital em bolsa, captou, comprou terreno para caramba, no Brasil inteiro, inclusive nas cidades médias. Essa foi a estratégia fundamental de todas elas, foi penetrar nas cidades médias, impressionante. Mais do que na metrópole. O Minha Casa Minha Vida rodou muito mais nas cidades médias do que nas metrópoles, proporcionalmente, em relação ao tamanho da população. Porque, claro, tipo, até minha neta consegue fazer essa conta. O preço do imóvel está pré-fixado. A única possibilidade que a construtora tem de ter lucro é comprar terra barata. Quanto mais barata a terra comprar, maior o lucro. Na região metropolitana, esquece. Muito difícil. Nas cidades médias, beleza. Consegue comprar terra barata, viabilizar, o governo dá o dinheiro para as pessoas comprarem o produto, né? Subsidia o produto. E eu vi alguns estudos, inclusive, eu acho que era do núcleo, onde é que é mesmo? Em Presidente Prudente, na Unesp de Presidente Prudente, que tem o núcleo de estudos das cidades médias. Eu vi alguns estudos do Minha Casa Minha Vida, e eu estou baseada só neles, porque foi a única coisa que eu vi de cidade média, mostrando muito como faixa 1, que é do mais pobre, limpa a área, da área mais central consolidada da cidade, jogando lá para os quintos dos infernos nos conjuntos, e nessa área entra o faixa 2 e o 3, do Minha Casa Minha Vida, e eu vi exemplos de Marília, eu me lembro bem, né, a cara de Marília lá, acho que Bauru, será que eu vi também? Não, acho que não. Me lembro de algumas cidades médias com essa característica. Já o complexo imobiliário financeiro, com os produtos, as torres corporativas e tal, eu não sei. Nós estamos fazendo pesquisa agora em São Paulo, nós estamos mapeando o complexo imobiliário financeiro, tentando entender onde ele está, como que é, em que lugar, como se constitui. Eu queria muito que vocês fizessem isso aqui, dá, por favor? Para a gente conseguir olhar isso nas cidades médias do Estado. E a gente começou, por exemplo, já vou dizer qual é a metodologia, porque aí quem quiser já começa, né, a montar uma iniciação científica, um trabalhinho aí para pensar isso, que é, a gente pegou os fundos imobiliários que captam dinheiro para montar esses empreendimentos, eles estão todos listados em bolsa, obrigatoriamente. Então, a gente pegou todos os fundos imobiliários com endereço na região metropolitana, e aí a gente mapeou onde que eles estão e foi atrás desses empreendimentos para descobrir que tipo de empreendimento, que morfologia, etc. Isso é um trabalho enorme que eu acho que a gente ainda precisa entender melhor de que forma isso está acontecendo nas cidades médias. A gente consegue olhar no Rio, em São Paulo, um pouquinho em Fortaleza, que a gente também em Belo Horizonte, mas acho que isso precisa ser uma pesquisa muito mais ampla. A única coisa que conseguimos descobrir bem forte é essa história de que PPP aqui é totalmente... não tem zero capital privado. Zero. Nenhuma PPP tem capital privado. Na verdade, a empresa privada toma um financiamento da Caixa ou do BNDES, financiamento esse que não é concedido ao poder público para não aumentar a dívida pública. Então, é concedido à empresa, né? E ela ganha uma possibilidade enorme de lucro, né, a partir dali. Plano diretor da cidade de São Paulo. Plano diretor da cidade de São Paulo, como todo o resto, e é isso muito o capítulo 3, né, para a gente pensar o paradoxo da financiarização, quer dizer, a pergunta que não quer calar, da parte 3 do livro, é: como é possível que a financiarização da moradia e da terra urbana ocorre no Brasil exatamente num momento de hegemonia de governos que, a princípio, têm um discurso e uma origem, uma prática política antineoliberal? É essa a pergunta, né? E aí, no texto, eu tento contar por onde que passou, né, essas relações, tal, vocês vão ter que ler, essas relações
para a gente poder entender como é que o negócio se armou. E, só para dar uma dica, passa pelos fundos de pensão, pela participação dos fundos de pensão no complexo imobiliário financeiro nos anos 90, pela presença dos trabalhadores e líderes sindicais na direção dos fundos de pensão, e aí depois muitas outras coisas, né? Então, então tudo que a gente produziu dos anos 80 para cá, dos anos 90 e 2000, hoje, claro, fácil olhar hoje, na época a gente não enxergava. Ele está marcado pela contradição. Porque, sim, de fato, a gente construiu o Estatuto da Cidade, os instrumentos de regularização fundiária, a função social da sociedade, a função social da cidade e da propriedade, e, ao mesmo tempo, foi implantando uma política neoliberal. E esses elementos, e evidentemente essa política neoliberal foi ganhando hegemonia. E ela foi ganhando hegemonia na medida em que ela também tem uma ligação muito forte com a reprodução das forças políticas no poder. Isso, sem dúvida nenhuma. Tem uma relação muito forte o fato de que o modelo de financiamento das campanhas políticas, a relação disso para a manutenção, o custo das campanhas políticas cada vez mais alto, né, a competição aumentando e os modelos de financiamento também, e como a política é tomada pelo modelo de negócio, a política como um negócio. A cidade como um negócio também está diretamente ligada à ideia da política como um negócio, a gestão da cidade como um negócio vai ganhando cada vez mais espaço. O Plano Diretor de São Paulo é a expressão dessa contradição, porque, de um lado, ele, digamos, avança no momento em que ele vai subordinar, por exemplo, ou vai definir que um eixo estruturador é um transporte coletivo de massa e não mais um automóvel, e vai dizer que ali, naquele eixo, vai se construir com densidade maior, apartamento menor e sem garagem, né, para que o mercado realmente ofereça um produto para quem vai usar o transporte coletivo de massa. Então, ele avança nisso quando ele estabelece, sei lá, 950 zonas especiais de interesse social, que, de certa maneira, é uma desmercantilização do solo e uma destinação para uma outra função. Ele avança quando ele começa a implantar o IPTU progressivo, a gestão do Haddad não, um plano diretor, avança quando enfrenta a hegemonia do automóvel e vai implantar ciclovias e vai fechar a rua para a circulação de carro e vai limitar a velocidade, etc. Mas, para aprovar o zoneamento, por exemplo, já se deu uma concessão ali nos corredores onde os edifícios tinham que não ter garagem, agora tem, nos próximos 3 anos, por causa da crise econômica, pode ter garagem. E sendo que você pode aprovar os edifícios com direito de protocolo, você consegue aprovar uma porrada de coisa nesses 3 anos para construir nos próximos 10, 15. Ou seja, sabotou a própria proposta. Ou, pior ainda, 1/3 da área urbanizada definida pelo plano diretor, a área que é possível de ocupar, foi destinada, chamada Zona de Estruturação Metropolitana, não se definiu qual será o destino dela, e ela está destinada para PPPs, para projetos e planos urbanos específicos, para pequenos Porto Maravilhas. Isso dentro do plano diretor de São Paulo, numa gestão onde eu acabei de apontar coisas que vão em outra direção. E é um pouco isso, né? Essa contradição que a gente vive. E as opções que a gente tem hoje, por exemplo, num cenário agora para São Paulo, isso, né? Ou só a parte das PPP sem a outra, que é menorzinha, não é dominante, etc., mas é presente. Está ali. Então, é um pouco o modelo que a gente está vivendo nesse momento. Não sei se alguém mais quer fazer alguma
questão? Boa noite. Meu nome é Regis, eu sou aluno aqui do programa de pós-graduação da Unesp de Bauru, né? E, na verdade, eu tenho são duas perguntas, né? Uma em relação à questão qual seria a relação do trabalho... Porque, assim, tipo, o Sérgio Ferro, num dos textos mais recentes dele, ele vai citar a relação entre a exploração da mão de obra no canteiro e as transformações através dos estilos arquitetônicos, né? Ele vai falar que a primeira grande transformação começa com o Brunelleschi, a partir da subordinação do canteiro ao desenho, até chegar no movimento moderno e o que a gente encontra hoje na produção da arquitetura contemporânea, né? Só que no texto ele não chega a fazer essa relação com o mercado financeiro. Daí eu queria saber como você enxerga isso. E daí uma outra questão, que daí ela tem um pouco mais a ver com a minha pesquisa, né? Eu tô estudando alguns movimentos sociais e alguns intelectuais do século passado, que eles enxergaram na desmecanização do cotidiano e na questão da arte enquanto parte do dia a dia das pessoas, como saídas para alienação e para exploração como a gente os enxerga hoje. No entanto, algumas iniciativas, como as squattings e as ocupações dos centros urbanos por atividades culturais que começaram com esse grupo, elas têm entrado numa grande contradição, porque na medida em que você tem essa ocupação por esses movimentos e por essas ideias, ela vem sendo acompanhada de um projeto de gentrificação muito forte, né? É só ver o que vem acontecido na região das squattings, nos países nórdicos, ou o próprio centro de São Paulo, com esse processo de retomada dele pelas pessoas, mas, no entanto, você tem uma subida no valor dos aluguéis, diversas famílias vêm sendo deslocadas. Daí seriam essas duas relações. Obrigado. Tem mais alguma questão? Raquel, a minha pergunta ela vai em relação ao que você disse agora no final, de que é um ponto positivo que a gente está começando a ocupar os espaços que não estão sendo usados de maneira a satisfazer a necessidade da população e etc. Agora, eu queria que você falasse um pouco da problemática dessas ocupações, que são com quem a gente lida exatamente lá na ocupação, no terreno, exatamente os agentes que vão contra a gente nessas situações, contra as pessoas que estão lá. A gente não, porque nós claramente somos as pessoas que estudam de longe essas situações, né? Mas as pessoas que vão lá lidar com as pessoas que estão ocupando são geralmente polícia militar e é uma conversa meio truculenta, a gente tem essa noção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se nesse caminho da ocupação a gente pode ter alguma esperança realmente. Tem mais alguma? Boa noite, doutor. Eu primeiro queria salientar como foi bonitinha a expressão corporal sua. A senhora sabe tanto, que o corpo fazia assim. Foi uma maravilha, uma graça. Parabéns. Eu queria saber qual foi a repercussão do seu relatório entre as nações. É só. Muito obrigada. Bom, a primeira questão em relação a essa questão que o Sérgio Ferro coloca, eu teria, na verdade, duas indicações bibliográficas que eu acho que estão trabalhando muito esse tema, muito interessante. Bom, um é o livro da Lúcia Chimbo sobre o Minha Casa Minha Vida, aonde ela estuda
uma empresa, a gente sabe que é o MRV, né? Ela não fala qual é o nome, mas a gente sabe. Ela chama A Empresa. Ela estuda a empresa financiarizada e ela estuda de que forma a lógica da financiarização, ela mostra no livro, define a forma arquitetônica do projeto, através dos tempos necessários para a valorização e circulação do capital e através dos métodos de gestão. É muito interessante, me parece que isso dá uma dica boa, né, dessa relação. E o outro é o livro maravilhoso do Pedro Arantes, Arquitetura na Era Digital Financeira, que é absolutamente abrangente, aonde ele mostra, né, não só o papel da forma, então um pouco nessa linha, né, o que a torre da Zaha Hadid está fazendo ali para promover aquilo que o setor imobiliário financeiro chama de placemaking, né? É a constituição do lugar, que tem a ver com essa segunda questão, né? Uma das estratégias recentes de placemaking é justamente usar as formas hipster de ocupação do espaço. Bom, eu tive certeza absoluta disso quando eu fui ver um filme, aliás, um filme de Hollywood, totalmente Hollywood, mas vale a pena ver sobre essa questão da financiarização, chama O Jogo do Dinheiro, né? Que é bem, ajuda um pouco a entender essa lógica, né? E aí no trailer, que nunca acabava os trailers, tinha um trailer da Gafisa, um documentário financiado pela Gafisa, mostrando as festas, as baladas incríveis nos edifícios não ocupados, jovens, assim. Eu falei, ai, né? Não tem. Acho que isso mostra um pouco para a gente, assim, não tem fora, né? Só tem dentro, não tem fora. Nós estamos fazendo um processo de disputa. E nesse processo de disputa, é um processo de disputa de significados, de formas, e esse conflito, ele está no interior das ocupações e dos espaços públicos também presentes, né? No sentido de quanto elas vão tender mais ao mercado e a um processo de placemaking, e o quanto elas vão resistir e vão constituir ali espaços desmercantilizados. A gente percebe que essa tensão está colocada ali também. E me parece que a arte hoje, a cultura de uma maneira geral, e a arte em particular, e a cultura, tem tido um papel muito importante na construção desse novo imaginário. A arte, ela tem essa capacidade, né, muito legal de expressar aquilo que ainda não está pronto, não está dito, né? Ela expressa e você sente, mas você não sabe ainda direito o que é, né? Então, a arte tem uma capacidade muito grande de prefiguração e está muito presente, impressionantemente presente nesses processos todos, né, de constituição de commons, muito, muito, muito presente, como denúncia, né, mas como também presentificação de uma outra forma possível, né, quando as palavras ainda não chegaram, não ficaram absolutamente claras. Então, eu acho que... mas, ao mesmo tempo, a arte é totalmente subordinada ao mercado, e ela valoriza, e ela gentrifica. Então, a gente tem que pensar muito, né, como a guerra dos lugares, ela não se dá só num fronte mais explícito, que é ocupação, remoção, né? Ela também se dá de uma forma mais sutil nesses processos do cotidiano, né? E, claro, quando você levanta a questão da PM, hoje mesmo eu escrevi isso na Folha e vou postar logo mais no blog, que é impressionante essa questão da militarização, e me deram uma informação
e eu fui checar e escrevi exatamente sobre isso depois de ter checado. Crise econômica, corte orçamentário, universidade em greve, preocupada com o seu futuro, com os recursos da universidade pública, né? O discurso de que estamos em crise, por isso que tem o corte nos gastos, as escolas públicas estaduais em polvorosa, né? Em algumas faltando merenda, enfim. Fui olhar o orçamento do governo do Estado em 2016. Surpresa 1. O valor total do orçamento do governo do Estado, 207 bilhões, em 2016, é maior do que o orçamento de 2015. Pouquinho maior, mas é maior. Então, não reduziu. Claro, tem inflação, então, na prática, esse negocinho pequenininho quer dizer que não cresceu. O orçamento não cresceu, não é mentira. Mas, não é que despencou. Primeiro. Segundo, entre os itens de investimento do governo do Estado, de fato, transporte coletivo de massa reduziu, cultura reduziu, habitação reduziu, educação permaneceu no mesmo patamar com uma ligeira redução. Qual que aumentou? Segurança pública. Administração penitenciária, presídio, 4 bilhões e 200, é 4 vezes o orçamento da habitação. É 40 vezes o orçamento da cultura no governo do Estado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Não, o confronto, né, entre a ocupação e a PM, e a presença da PM ali para dizer não pode, não quer, a militarização e a repressão, é uma estratégia do neoliberalismo. É uma das estratégias. Essa crescente militarização e o controle do espaço, a vigilância, e há muitos trabalhos mostrando isso. E quando a gente está falando em guerra dos lugares, em alguns momentos é um confronto até, né, quase militar, quase físico dos próprios corpos, né? Infelizmente, isso também está acontecendo, mas eu acho que é muito importante a gente saber disso, né? E exigir, né, um redirecionamento do orçamento do Estado de São Paulo, né? Porque o maior gasto, essa é a segunda informação que eu queria dar para vocês, o maior gasto, a maior rubrica é da segurança pública. É maior que o da saúde e é praticamente igual o da educação total. Então, é uma coisa absolutamente chocante para nós, e acho que contra a qual a gente tem que se colocar claramente, se contrapor claramente e, sobretudo, construir uma contranarrativa, né? Porque nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Então, a gente poder trabalhar uma contranarrativa é muito importante. Por último, essa questão da repercussão do relatório, obrigado por ter trazido essa questão. Eu começo o livro, aí na introdução do livro, eu vou contando um caso, né, do apresentação do relatório na Grã-Bretanha, quando eu terminei a missão, minha última missão na Grã-Bretanha. A missão teve uma repercussão enorme na Grã-Bretanha, porque eu cheguei lá bem numa hora de uma crise da moradia, então a imprensa local começou a falar da missão o tempo inteiro. Teve lugares em que eu fui fazer uma missão, Ruanda, por exemplo, que não teve repercussão nenhuma. Nenhuma. Eu me senti que foi uma missão totalmente inútil, né? Você tem uma imprensa totalmente controlada, um país autoritário, não democrático, nenhuma das pessoas com quem eu me encontrei se sentia à vontade para contar qualquer coisa de verdade para mim. Então, foi uma missão inútil, né? Não tinha nenhum sentido. Mas na Inglaterra teve uma enorme repercussão, né? Tinha um movimento social se organizando contra as medidas de austeridade fiscal e tudo. Isso foi muito forte.
E aí o Partido Conservador Britânico, que não esperava de jeito nenhum, porque eles estão sempre abertos para os relatores, e o relator é um burocrata da ONU, que vai lá, apresenta um relatório, esse negócio não tem a menor importância. Né? É mais ou menos assim. Como aquilo teve muita, né, repercussão na mídia e tal, eles simplesmente reagiram me atacando. E me atacando, né, o famoso shoot the messenger. Você não gostou da mensagem, você mata o mensageiro. Né? Shoot the messenger. Então, o que eles fizeram? Me desconstituir a minha autoridade. Então, como uma brasileira, mulher, vindo diretamente das favelas, ousa, dare, né, falar e criticar a habitação no Reino Unido. E aí foi campanha no Daily Mail contra mim, teve um enfrentamento muito pesado, né, que eu resolvi encerrar, né, não dar mais corda, porque eu sabia que eu, sozinha, não ia derrotar o governo conservador britânico. Certo? Mínima de noção de realidade, né? Né? E, enfim, e essa foi a última missão que eu fiz. E foi o governo que mais reagiu contra, inclusive se queixou formalmente ao secretário-geral da ONU sobre a minha presença. O Alto Comissariado da ONU, que é quem me dava todo o suporte técnico, administrativo, me defendeu médio. Foi aí que eu falei, deixa eu parar com essa briga com eles, porque vamos parar por aqui, já cumpri a minha missão. Só que isso que eles fizeram teve um efeito contrário. A missão ficou muito mais conhecida, o relatório ficou muito mais conhecido, e aquilo que ia passar despercebido acabou indo, né, porque eles me confrontaram, tipo, no Jornal Nacional, lá, né? A BBC, no programa de rádio da BBC, das 8 da manhã, que todo mundo ouve, enfim. Então, acabou tendo um efeito contrário, difícil para mim, mas que, para a relatoria, foi, na verdade, a missão que mais repercutiu na relatoria inteira. Feito esse comentário, a relatoria ela repercutia muito para os movimentos sociais organizados e as lutas dos direitos humanos locais. Porque as pessoas, normalmente as pessoas que sofrem as violações de direitos humanos e da moradia, são as mais vulneráveis, são as mais fracas, são as mais frágeis, são aquelas que menos são ouvidas, que são humilhadas, né, que são maltratadas, que não têm espaço. Então, a relatoria, eu percebi que o único instrumento que eu tinha, o mais importante, era ecoar a voz dessas pessoas. Dizer, olha, o que elas estão falando, presta atenção, o que elas estão falando está correto. Isso é uma violação. E quem está falando é a ONU. Então, era eu com o microfone com o logo da ONU. Eu descobri que era essa a história da relatoria. De poder fazer. E isso teve um efeito importante de empoderamento local desses grupos e desses movimentos, né? Quanto mais organizados eles eram, nos Estados Unidos, a sociedade civil é extremamente organizada, usou muito bem a relatoria e aproveitou a relatoria para estruturar um movimento pelo direito à moradia nacional, organizado, que está vivo até hoje. Até hoje eu tenho muita relação com eles e tudo. Então, acho que variou muito, né, de cada país a repercussão. Na ONU, em geral, dentro do Alto Comissariado, dentro do Conselho de Direitos Humanos, que é o Conselho dos Países, eu acho que foi muito surpreendente a minha ação, porque ninguém esperava que eu ia voltar todo o meu mandato para fazer uma crítica da política de moradia dos países centrais. Porque todo mundo imaginava que, assim, moradia precária é coisa de favela do terceiro mundo. É essa que é o problema. Então, na hora que eu digo, não, isso é um problema, mas o problema maior que está acontecendo hoje é esse, e ele está acontecendo nos países centrais, isso provocou também ali um mal-estar bastante grande dentro da geopolítica local, e eu acho que isso foi
a minha grande contribuição como relatora, né, pensando dentro daquele espaço do Conselho de Direitos Humanos, que é um lugar muito difícil, né, de poder trabalhar e operar. E, finalmente, no Brasil, eu acho que eu faço uma leitura que, como eu estava trabalhando a questão dos mega-eventos e o direito à moradia, como eu preparei um relatório temático baseado nas violações do direito à moradia, no processo de preparação da África do Sul para a Copa do Mundo e da China, de Beijing, para as Olimpíadas, e eu fiz isso na hora que o Brasil foi escolhido como sede, eu trouxe essa questão para cá, e isso foi importante também para estruturar os comitês populares da Copa e a organização das comunidades atingidas pelas remoções. Então, eu acho que também no Brasil eu sinto que repercutiu bastante esse tema do direito à moradia, graças aos mega-eventos e graças à exposição internacional que isso teve, inclusive das violações, que foi o que eu aproveitei muito para fazer. Bom, gente, acho que falei demais, né? Queria apenas agradecer aqui a paciência de vocês de me ouvir tanto tempo. Eu não sei se a Adalberto quer fechar. Na realidade, agora a professora vai ficar dando autógrafo do livro, por favor. Aqui na mesa ela vai... eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Raquel. Obrigado mais uma vez a todos.